De volta com o nosso Você Bonito, hoje recebendo mais uma vez o fisioterapeuta Cadu Ramos para uma série de exercícios. Bem-vindo mais uma vez, Carol. Cadu. Uma série de exercícios super importantes nesse momento para a gente aumentar a nossa capacidade aí de respiração. Muito legal. Obrigado. Nós sabemos que o problema é grave, né? O Covid ele acomete os pulmões, né? Então nós precisamos estar atento aos movimentos pulmonares. Ficar no sofá parado, computador, celular, né? Ou seja, você diminui o movimento de expansão do pulmão. E o Covid, ele ataca o alvéolo pulmonar, ele compromete a passagem do oxigênio para a corrente sanguínea. Tá. Então, quanto menos expansão, quanto mais parado você ficar, se movimentando menos, mais as chances de você desenvolver algum problema respiratório. O sedentarismo, né? A gente diz que o sedentarismo acarreta uma série de complicações respiratórias. Então, é importante nesse momento, o pessoal está em quarentena, todos nós estamos em quarentena, né? É importante a gente saber que ficar em casa precisa se movimentar. Não adianta lá ficar parado, você não está evitando propriamente o Covid. Você está, sim, deixando de aumentar o risco de contágio. Porém, os seus pulmões, as vias respiratórias estão debilitadas. Então, você é mais parado, as pessoas estão mais em casa, se movimentando menos. Com isso, a chance de desenvolver algum problema respiratório é alta. Então, o nosso objetivo é aumentar essa capacidade do pulmão, expandir o pulmão. Isso. E como você recomenda? A gente tem que fazer, então, uma vez ao dia essa série? Como a gente está muito parado, Carol, eu digo para fazer uma sessão de manhã, uma série de manhã, e a outra à tarde, final do dia, às vezes à noite. Isso não tem contraindicação, exercício é sempre muito bem-vindo. Na verdade, nós devíamos fazer, porque diminui o estresse, a calma, né? Nós sabemos que a respiração controla todo esse mecanismo, ajuda muito. E eu acho que tira até o foco de algumas coisas, porque você tem que se concentrar para fazer o exercício. O exercício é bom até nisso, né? Ele exige uma concentração naquilo que você está fazendo. Exatamente. Seja ele um exercício respiratório, que é a proposta, ou seja ele um exercício para o bíceps, né? Você tem que prestar atenção. Exatamente. Aí você desfoca daquilo que está te trazendo preocupação. Então, também acho que é positivo nesse caso. Vamos começar? Vamos lá. Então, Cadu, fica à vontade. Cadu vai utilizar uma cadeira aqui no estúdio, tá? Aqui no centro, e eu vou ficar daqui e a gente vai batendo o nosso papo. É com você. Pessoal, eu quero convidar todo mundo que está em casa a fazer o exercício comigo. É simples, não é difícil você executar os movimentos. Você precisa expandir os seus pulmões, tá bom? Vamos comigo? Ó, inspira, expira, inspira, expira. Eu vou fazer 2 repetições, mas os exercícios são 5 séries com 3 repetições, tá bom? Vamos lá para outro exercício? Inspira. Expira. Inspira. Expira. Outro exercício. Inspira. Expira. Inspira. Expira. Muito bem, agora sentados. Vamos lá. Inspira. Expira. Inspira. Expira. Vocês começam já a observar que tem um relaxamento da musculatura, você fica mais calmo, oxigena melhor todo o tecido muscular, o cérebro, você fica mais relaxado aí em casa. Tenha calma, nós estamos passando por um momento difícil, mas vocês sabem que é importante isso que a gente está fazendo, é cuidar da nossa respiração, cuidar do nosso pulmão. O Covid ataca o alvéolo pulmonar, ele compromete e tem dificuldade para você expandir o pulmão. Tem mais um exercício, vamos lá? Inspira, expira, inspira, expira, inspira, expira. Tudo bem? São algumas séries que vocês podem fazer de manhã e à tarde, como a Carol falou.
São exercícios simples para fazer todos os dias. Não deixem de fazer, vai nos ajudar a sair desse momento tão difícil que estamos vivendo. Cadu, então a sua sugestão é repetirmos cada série 5 vezes. Você fez aqui 2 para que a gente, né, tivesse dentro do tempo, passasse mais rápido. Eu tenho algumas perguntinhas para te fazer. Vou começar com perguntinha do público. Já vou fazer as minhas aqui que já vieram prontinhas na tela. Quem escreveu pra gente? Um beijo para a Lilian. Obrigada, viu, Lilian? Um beijo. A rinite e sinusite são consideradas doenças respiratórias? Como cuidar, então, neste período de quarentena? Aí, Cadu, a gente já vai entrar nessa questão. Você, como fisioterapeuta, também cuida quando as pessoas estão no momento de crise, né, dessas doenças respiratórias. Então, esses exercícios também podem ser bacanas para isso? Sem dúvida. Como nós temos, são inflamações em seios paranasais, tudo, mas a inspiração e a expiração vai ajudar a eliminar essa secreção. Quando você inspira, você aumenta a capacidade do pulmão e, ao mesmo tempo, muitas vezes a pessoa acaba tossindo, né? Essa tossezinha, gente, é um mecanismo de defesa do pulmão. Sempre quando a gente engasga, o que acontece? Você começa aquela tosse, né, bem produtiva. Então, você tossindo vai ajudar a expelir do pulmão algum tipo de secreção. Principalmente no caso de uma pneumonia, uma sinusite, algo que está incomodando toda essa região. Você tem que expelir essa secreção, tá? Eu tenho uma pergunta para te fazer, porque agora são tantas as informações que chegam, WhatsApp, do que a gente está assistindo pela TV, pela mídia, que eu agora já me perdi de quem ouvir esta informação. Então, aproveito o momento até para ver se isso é realmente verdade ou se é fake news. Disseram que para as pessoas que começaram com alguns sintomas, para terem uma ideia se é uma falta de ar mais intensa, enfim, mais preocupante, que a gente tem que tentar fazer isso aqui. Respirar, puxar o ar e ficar 10 segundos com ele preso e tal, e ver o que acontece. Procede essa informação, Cadu? Olha, Carol, essa informação foi muito comentada, tá? Mas nós não podemos tê-la como um diagnóstico para o Covid. Por quê? Porque qualquer desconforto respiratório, às vezes a pessoa que a gente estava falando da respiração curta, né? Ansiedade e tal, você fica respirando aqui em cima. E quando você expande o pulmão, você abre os alvéolos, né? É o que a gente estava falando ali. E você pode estimular a tosse. Então não dá pra gente ter isso como... Isso pode ser qualquer desconforto respiratório em diversas patologias, né? Entendi, não vai ser só no caso do corona. Não é o caso só do corona, então não podemos, porque senão todo mundo vai ficar desesperado, né? Achando que está com problema, vai correr para o hospital e tal. É. Não é essa a ideia. Pode sim, até se você tossir, é um bom sinal no ponto de vista que você está aumentando a capacidade e abrindo seus alvéolos, fazendo com que o seu sistema respiratório esteja funcionando bem. A tosse é um mecanismo de defesa, volto a dizer aqui, é um mecanismo de defesa para prevenir qualquer secreção que esteja dentro dos teus pulmões. O pulmão é um órgão muito sensível, tá? Qualquer coisinha, a gente engasga às vezes com a saliva e já põe para fora ali. É verdade. Né? Então, nós precisamos entender que a tosse é um mecanismo de defesa e que o pulmão precisa ter essa condição de expansão para melhorar a capacidade de oxigênio. Fora isso, não temos mais uma condição de alinhar isso é Covid, isso não é, então isso nós vamos ter logo quando tivermos os testes, que a gente possa realmente ter isso como uma certeza, né? Pois é, e Glaucia, né, minha diretora até comentou, quando a gente está mais estressado, a nossa respiração também fica mais curtinha, mais rápida, e a gente tem uma certa falta de ar, tanto que um dos sintomas ali presentes para quem tem síndrome do pânico é a respiração. É a falta de ar, é imediato. Quando vem a crise, a pessoa precisa o quê? Parece que ir para um lugar aberto, né, do que eu já presenciei de pessoas que têm síndrome do pânico, e precisam tentar respirar, porque a sensação que elas têm é que elas estão sem ar. Sem ar. Então, vocês imaginam nesse momento que a gente já está mais estressado mesmo, mais preocupado, então quem já tem uma síndrome do pânico, quem já está fazendo o tratamento, olha quanta coisa vai juntando e olha como é importante a gente separar as informações. Então, se você tiver ouvido alguma coisa dentro do nosso assunto e você quiser perguntar para o Cadu, esse é o momento. Estamos ao vivo aqui, as informações são seguras. Por isso que eu fiz a minha pergunta. Eu já nem sei de onde eu ouvi o negócio do segura 10 segundos. Isso foi muito comentado. Entendeu? Então, vamos sempre poder colocar aqui nesse tempo que a gente tem. Perguntinha do público na tela. Quem escreveu pra gente? Olha lá. Obrigada, Joyce, um beijo. Tive bronquite quando eu era criança e depois nunca mais tive crises.
Posso me considerar dentro do grupo de risco? Quais cuidados devo ter? Certo. A bronquite é uma inflamação dos brônquios, tá? Lá na infância, tal, isso às vezes é muito comum em crianças. Isso vai estar muito relacionado à qualidade de vida que ela tem, como que ela cresceu, o que ela faz, se ela faz atividade física ou não. Eu, se fosse comigo, me consideraria no grupo de risco. Tá. Eu tomaria todos os cuidados e faria os exercícios, a capacidade pulmonar, melhorar muito a capacidade pulmonar, tá? Então, eu sim tomaria todos os cuidados. Ficaria mais atento. Mais atento, sim. Tá aí. Tem mais perguntinha, Glaucia? Na tela. Obrigada, Tati. Um beijo pra você. Gente, a Tati é uma querida, conheci a Tati pessoalmente, é uma fã muito especial, viu? Beijo pra você, Tati. Fazer lavagem com o soro fisiológico diariamente ajuda? Ajuda sim. Isso para a via nasal superior, né? Tem muita secreção, principalmente crianças, né? Então eu indico sim, porque elas não conseguem colocar essa secreção e sem querer ela pode até broncoaspirar essa secreção. Sem dúvida. Então, e olha, tá seco o tempo, né? Muito Cadu? seco. Então, sem dúvida nenhuma, com o soro fisiológico, tá, pessoal? A água acaba irritando um pouquinho o tecido, então pode machucar. Soro fisiológico, uma seringa com bastante, tem aquela pontinha com borracha, tudo. E sem dúvida nenhuma deve fazer sim. Pois é, a gente comentou aqui outro dia, numa das nossas entrevistas, que o ideal também é que dentro de casa cada um tenha o seu borrifador ou a seringa, como você comentou, né? Que não use do outro, porque caso tenha alguma contaminação, Isso, você perfeito. não vai contaminar tudo. Então depois que usar a pia, spray um pouquinho de álcool, Todos né? os cuidados são muito importantes, né, Carol? Sempre, né, a gente tem a sensação que alguma coisa pode passar despercebido, que vai fugir e tal. Mas a gente, né, o quanto eu vou lembrando aqui, a gente vai tentando colocar. Passar para as pessoas. Porque o que a gente vê como imagem e escuta, aquilo fica presente. No momento que você vai fazer, você fala, lembrei, né? Então, tá aí. Tem mais perguntinha do público na tela, quem escreveu pra gente. Obrigada, Ellen, um beijo. No momento de crise da asma, posso fazer o exercício sem precisar usar a bombinha de alívio? Então, no caso ela sabe, mas para as pessoas que estão em casa que não conhecem, a asma ela acaba tendo uma vasoconstrição e diminui o calibre, ou seja, você não consegue receber o oxigênio no pulmão. Né? Ela está falando da crise, então é bem delicado, né? Eu acho que ela pode fazer os exercícios, até deve fazer, mas bem devagar. É isso que eu expliquei na inspiração, então ela devagar. Eu fiz um pouco mais rápido ali, mas eu acho que ela deve fazer, porque ela precisa cuidar dos pulmões. Então, mas faça o exercício mais devagar. Ela tem que ter mais esse cuidado em fazer o exercício devagar. Quando eu notei, né, quando assistindo você fazendo aí a série, em todos, logo me veio uma relação com a atividade física. Então, a todo momento que você está, seja com um halter, fazendo um bíceps, um tríceps ou qualquer outro exercício, a gente também tem a questão da respiração. Então, para as pessoas que nesse momento estão conseguindo praticar atividade física em casa e estão fazendo de forma correta, então no momento que você faz a força, é a hora que solta, né, Cadu? Você contrai, ó. Você contrai, então, puxou e abaixa. Então é isso. Isso. Já é considerado um exercício? Isso. Ali eu associei, eu tenho outros exercícios, mas eu trouxe para o público que está em casa entender e fazer juntos os movimentos do corpo, né? Então, a inspiração com o movimento do braço ajuda a movimentar esses músculos que muitas vezes você está ali parado no sofá. Tá. Inspiração, você ajuda outro grupo de músculo a fazer. Então, todos os movimentos que eu fiz associam alguns movimentos do corpo, né? O de levantar, o do tronco. Foi proposital, para realmente as pessoas não ficarem tão paradas e dá para associar a respiração com os movimentos. Como você falou na academia, quando você faz a inspiração, você está mandando mais oxigênio para aquele músculo específico fazer o movimento. Então, quando a gente associa também esses movimentos, a gente está jogando mais oxigênio para que esses músculos recebam e tenham mais condição de executar o movimento. É como o diafragma, os intercostais, os internos e externos, que eles fazem a ins e a expiração. Então, é muito importante fazer o movimento da caixa torácica e dos braços também. Ajuda bastante a você ter condição de executar os movimentos, porque o
comer, né, o lavar o rosto, Sim. todos os movimentos que estão em casa estão associados até à respiração junto com o movimento. Tá. E muitas vezes nós fazemos e nem pensamos, Nem né? percebemos, sem dúvida. E assim, né, uma pena que a gente tem um ar poluído e que esse prazer tão maravilhoso da vida de inspirar e soltar, a gente não pode curtir com, né, da Sim. forma que gostaríamos aqui em São Paulo. Agora, quem está no interior, quem está perto da natureza, passando por essa quarentena, tenho certeza que nesse momento vai, né, se beneficiar ainda mais das suas dicas, né? Você, de repente, ali, olhando para a natureza, fazer a série de respiração, olha que gostoso. Muito bom. Vou colocar a perguntinha do público mais na tela, quem escreveu pra gente. Li, obrigada, um beijo. Faço uso da bombinha, então aí ela coloca, né, qual é a substância, enfim, que ela tem. É verdade que com o tempo é prejudicial à saúde dos pulmões? Olha, eu acho que quanto menos agressivo for, né, quanto menos a gente tiver os medicamentos, quanto mais saudável, né, é melhor. Porém, não dá para ser 100% assim. Eu acho que você conseguir fazer, para quem tem problema respiratório, seja lá qual for, tentar fazer atividade física que seja moderada, mas colocar para o corpo esse estímulo. Vou te dar um exemplo da minha esposa, ela tem asma. E ela nunca foi de fazer muita atividade física. Ela sempre usa a bombinha, né? Tá. E agora ela tá se ocupando, fazendo atividade física. Ela falou assim, nossa, como eu estava fraca e não percebi, né? Pois é. Então ela está assim, muito atenta, então ela está fazendo em casa bicicleta, ela está fazendo vários movimentos para ela recuperar e ter mais condição de expansão. Então a bombinha é importante nos momentos da crise, né? Mas eu aconselho sim a ter essa coisa mais natural de no dia a dia fazer as atividades para você se fortalecer, ter uma condição melhor do pulmão. Gente, é impressionante como a atividade física é imprescindível. Ela está associada a absolutamente tudo. A tudo. E nesse momento até uma questão de prevenção. Total. Não estamos querendo dizer que a pessoa não vai pegar caso ela tenha aí essa exposição, enfim, acabe tendo contato com o vírus. Mas que o corpo vai talvez estar mais bem preparado na forma como vai reagir a isso, né? Perfeito, Carol. Essa coisa da prevenção, eu tive umas perguntas, falei, Cadu, mas isso previne o Covid? Nós sabemos qual é a maneira com que se pode se infectar pelo vírus, que é através de boca, nariz e os olhos, né? Os exercícios é para você estar mais forte, tanto na forma preventiva, de você acometer o problema, ou na condição de você, poxa, eu fui positivado com o Covid. O que eu faço? Vou fazer os exercícios respiratórios. Tá? Eu vou cuidar dos músculos que estão expandindo o pulmão e recebendo a condição de oxigênio para levar para o corpo. Né? Tá aí. Perguntinha do público na tela, quem escreveu pra gente. Obrigada, Vânia, um beijo. É normal essa respiração dar tontura no começo? Sim, Vânia, perfeito. Você está aumentando o índice de oxigênio para o cérebro. Então, se você sentir algum desconforto, eu te aconselho a fazer sentada as próximas vezes. Mas é normal sim, perfeito. Cadu, pergunta da minha diretora. Acho que estava inclusive no material que a gente recebeu aí da sua pauta. Fazer um treino aí, adultos e até com as crianças, para pedir para as crianças encherem as bexigas, né? Ou seja, então, soltar o ar ali, né? Isso é também um exercício, é bem-vindo? Com certeza. Para as crianças, pessoal, nós temos que trazê-las para um mundo lúdico, né? Então, por mais que adulto que seja ali a sua criança, vamos encher uma bexiga, soprar a velhinha, né? Brincar com bola. Por quê? Porque você vai fazer com que essa criança tenha expansão do pulmão, ele aumente a frequência respiratória, a frequência cardíaca e não fique tão parado e o pulmão daquela criança tenha mais movimento. Essa é a ideia, mas a com relação à bexiga está perfeita, a velhinha... Até pra gente, né? Não, sem dúvida. Pacientes que se recuperam de pneumonia, tem aquele exercíciozinho, aquele negocinho que tem que levantar a bolinha. Isso, é o sopra, respiron. Exatamente, chama respiron. Respiron, pois Isso é. aí. E aí tem que soprar para conseguir Subir. levantar. Então a bexiga é muito bem-vinda, a criançada, cada uma com a bexiguinha em casa, isso cada um com a sua bexiga, lembrando, é sempre importante. Eu sou mãe neurótica, né, Cadu? Eu sou mãe neurótica, logo lembro de outra questão da bexiga, que as crianças podem fazer o inverso. Então, pelo amor de Deus, bexiga na mão de criança, sem um adulto perto, aí também não pode. Tem que estar perto, então o pai ou a mãe segurando e estimulando que solte o ar, porque senão a criança pode ter aí uma tragédia. Eu sou mãe neurótica, Cadu, então já falo uma Todo coisa, cuidado. já pensa outra.
Todo cuidado é Todo sempre cuidado. bem-vindo. Então, assim, bexiga com criança, adulto junto. É isso aí, tudo bem. Tem perguntinha, Glaucia, dá tempo? Na tela, quem escreveu pra gente, olha lá. Obrigada, Lu, um beijo pra você. Fumantes, então, são propensos a se contaminar com o Covid-19? Todo mundo, nesse momento, se não tomar cuidado, pode, né, enfim, ter o contágio. Mas acho que ela quis dizer se tem uma predisposição maior de virar mais grave, né? Não só para o Covid, mas nós sabemos que com qualquer problema respiratório, né? E como a gente fala, às vezes o fumante ele tem mais secreção, com isso compromete a passagem do oxigênio. Eu tenho falado muito isso sobre, porque muitas vezes nós não pensamos como que o pulmão manda o oxigênio para o corpo, né? Então, o pulmão são como aqueles favos de mel, aquelas casinhas, aqueles buraquinhos, né? Então, o oxigênio chega ali e dali ele vai para a corrente sanguínea hidratar todo o corpo, certo? Pessoas que fumam, principalmente fumam bastante, né? Ainda mais nesses momentos que ficam mais ansiosos e tal, acabam tendo mais secreção e fazem menos movimento. Então, sem dúvida nenhuma, por uma síndrome respiratória, ele pode sim estar mais acometido. Então, a ideia qual é? Fazer movimentos em casa, fazer os exercícios, expandir. Se eu tiver tosse, coloque aquela secreção para fora. A ideia de tossir justamente é pôr a secreção para fora que está ali te incomodando e comprometendo parte do seu pulmão. E é um belo convite para parar de fumar, né? Sem dúvida nenhuma. Vamos praticar atividade física e deixar o cigarro do lado. Aí. Vamos fechar, dá tempo com perguntinha. Quem escreveu pra gente na tela? Obrigada, Cleide, um beijo. Eu tive trombose anos atrás na perna e ao subir uma escada tenho cansaço e dificuldade para respirar. Posso, então, estar na lista de risco? Quem já foi paciente aí que já teve trombose? Sim, ela entra no grupo de risco, né? Eu acho que ela tem que fazer, de certa forma, então, sentado os exercícios, né? Evitar ficar, neste momento, é um momento que nós não podemos pensar em hospital, né? Então, tomar todo o cuidado para fazer os exercícios em casa e não acontecer nada. Então, faça pequenos movimentos de caminhada, se for possível, mas cuide do pulmão, né? A trombose, muitas vezes, ela evolui, uma embolia, né? Então, nesse momento a gente não sabe como ela está, o que realmente aconteceu, que nível que está a trombose, né? Mas o importante é que ela faça o pulmão ter expansão. Então, aconselho ela a ficar mais sentada, fazendo os exercícios de expansão do pulmão. E as pessoas que já estão acostumadas ou que estão iniciando a meditação, que também tem sido um convite nesse momento para a gente acalmar a alma, né? E ter aí uma visão um pouco melhor de toda a situação, a respiração também caminha junto. Então, já é uma expansão do pulmão meditar. Perfeito, exatamente. Você volta, né, para o teu eu ali, né, se concentra, né, e tem o trabalho respiratório. Na verdade, na meditação, quem mais trabalha realmente é o pulmão. É o pulmão, né? Ele manda boas energias para o teu cérebro, para o teu corpo, você concentra em maior parte do corpo, né, você consegue perceber suas pernas, os seus braços, a sua mente. Então, meditar neste momento vai lhe acalmar e, ao mesmo tempo, ajudar a expansão pulmonar. Ai, gente, muito bem-vindo tudo isso. Obrigada, viu, Cadu? Muito bem-vindo. Tudo vai ser positivo como aprendizado, então não se esqueçam dessa parte. O que a gente está comentando agora, que são as coisas positivas, medidas que a gente pode fazer, essas a gente tem que levar para sempre, mesmo depois do caos, né, diminuir. A gente sabe que esse dia vai chegar, então a gente tem que ter calma, viver um dia de cada vez e colocar em prática as dicas como essa. Obrigada, viu? Obrigado a você, Super prazer tê-lo aqui. Então, nosso fisioterapeuta, Cadu Ramos, você encontra lá no Insta, no @FisioCaduRamos. O Cadu é com C, tá? @FisioCaduRamos, tudo junto, lá no Instagram, para vocês verem mais dicas. Tem muitos vídeos legais rolando no WhatsApp que você preparou aí pro pessoal. Eu mesma recebi um. Até a próxima, viu, Cadu? Obrigado. Te vejo amanhã para fechar a semana, ao vivo, ao meio-dia. Vai lá no Insta para me seguir, @Carol_Minuto. Beijo, beijo. Até amanhã.